Então, não é? Segunda parte da aula, que são agora as atividades para a sala. Então vamos lá fazer uma discussão rápida sobre as atividades para a sala, não é? Para a gente poder encerrar nossas aulas da semana e ter um bom feriado aí, né? É até engraçado, mas ter um bom feriado reflexivo. Vamos lá. Número 1. Página 62, atividades para a sala, tá? Os fenícios, persas e hebreus deixaram legados importantes para a formação da cultura ocidental. Indique alguns dos principais legados deixados por esses povos para a formação dessa cultura. Beleza, então vamos lá. Começar pelos hebreus, que são mais simples, não é? A gente tem aqui os hebreus. Então, pensou nos hebreus, toda vez que a gente pensar no legado, vai ser sempre a proposta da religião monoteísta. Lembrando, religião monoteísta, não é, que vai trazer para nós o que? A ideia de uma religião ética, beleza? Principalmente ética, beleza? E aí, o que mais de contribuição? A gente vai viver essa semana, a Páscoa, não é? É um processo que vem dos hebreus, o domingo como descanso para cultuar os deuses e etc. Então, tudo isso tem relação com os hebreus, não é? Então, religião, faltou aqui, religião. Não é? Tudo isso tem relação com esses povos, com essa cultura. Bom, depois dos hebreus, nós podemos tratar dos fenícios. Não é? Principal contribuição dos fenícios, não é? A gente viu lá, fazendo uma recordação no outro, foi o alfabeto fonético. Alfabeto fonético. Mas a gente também pode estabelecer como herança o que? O comércio e navegação. Não é? Comércio e navegação. Já que foram os grandes povos da antiguidade do Oriente Próximo, Oriente Médio, a praticar, diferente dos outros povos, né, a agricultura, mas sim a navegação como forma de comércio. Não é troca de produtos por riquezas, não. A gente não pode falar de moeda, beleza? Por riqueza. Então essa é a grande contribuição. Não é? E os persas, não é? O que a gente vai ter dos persas? Não é? Então vamos colocar aqui os persas. Na verdade, os persas nós vamos ter algumas. Por exemplo, na questão religiosa do dualismo, alguns conceitos, não é? Na questão da religião, a gente tem alguns conceitos como, por exemplo, não é, o bem contra o mal, a religião dualista, não é, o princípio de juízo final, não é, e a ideia da salvação do espírito. Não é? Salvação do espírito. Muito bem, isso na religião. Nós temos também outras contribuições, como por exemplo, que vão influenciar depois, principalmente Roma, não é? As estradas pavimentadas, ou seja, estradas com calçamento, pavimentadas com calçamento para facilitar o deslocamento. O que mais? O princípio
dos ou do correio, não é? Aonde os mensageiros do rei circulavam por essas estradas de forma muito rápida, não é? A levar o que a mensagem do rei a todos os cantos desse imenso território, não é? Lembrando que tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, não é? 8 milhões de quilômetros quadrados, não é? Então, na outra, a gente também pode colocar aí, né, a ideia das... Não, só isso. Acredito que só isso a gente não pode mais, não é, falar nada a respeito dessas... Não é... É isso aí. Só isso. Mesmo são esses princípios que regem, não é, a herança cultural persa sobre o Ocidente. E aí, a gente parte lá para a questão número 3. Número 3. Beleza? Vamos lá. Desculpa, número 2. Número 2. 3 não. Não engolir barriga não. 2. Persas e fenícios adotaram organizações políticas muito distintas. Destaque as principais características e diferenças entre essas organizações. Não é? Então, nós vamos ter aqui os fenícios e nós vamos ter aqui os persas. Beleza? Então, na administração, fenícios, cidades, estado. Não é? Organizações políticas autônomas, não é? Organizações políticas independentes umas das outras, não tinham a centralização. Então, os persas, nós vamos ter um Estado centralizado. Estado centralizado, o rei mandava em tudo. Lembrando que aqui, nesse Estado centralizado, nós tínhamos, não é, 4 capitais para o rei poder, não é, primeiro para que ele pudesse ter contato com todas as regiões do seu império e segundo para ele aí ter maior proteção. Né? Nem todo mundo aceitava a dominação persa, então se evitava alguns atentados, nunca sabia onde o rei estaria. Não é? Essas cidades-estado, elas viviam um modelo de talassocracia. Ou seja, quem governava essas cidades-estados eram os ricos comerciantes, a aristocracia ou oligarquia comerciante. No caso do Estado centralizado persa, nós tínhamos a divisão em regiões chamadas de sátrapias, que eram províncias entregues a pessoas de confiança ou autoridades locais, lembrando que os persas mantinham essa liberdade de culto, autoridades locais que aceitavam a dominação persa, chamados de sátrapas. Então, essas são as principais diferenças entre o processo de dominação persa e o processo de ocupação político fenício. Beleza? Muito bem, essas são as duas grandes diferenças. Vamos lá, seguindo em direção à questão número 3. Seguindo em direção à questão número 3, nós temos: por que é possível dizer que a religião dos hebreus era uma religião monoteísta ética? Simples, né? Ética e moral, por conta da unificação, da união, unificação estou mentindo, da união cultural entre os hebreus em torno da religião, aonde essa religião seguia vários princípios éticos, né? Leis, né? Orientações, vou mudar até o termo de leis, orientações éticas e morais para o convívio, a conduta e o bem viver entre essas pessoas. Beleza? Lembrando que isso surge
não é? Isso nasce, surge quando Moisés, ao subir o Monte Sinai, no êxodo do Egito, tendo um encontro com Jeová, desce de lá com as tábuas dos mandamentos. Então, os principais preceitos éticos da religião hebraica e também da cristã atual e de outros que eu não sei se são assim, não é? Estão nos 10 mandamentos. Lembrando, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher alheia, guardar domingos e festas, toda aquela proposta que estão ali nos mandamentos regem a vida ética, não é? desse povo. 4. Observe a imagem a seguir. Trata-se de uma reprodução feita no século XIX de um friso encontrado na cidade persa de Persépolis. Cara, tem um livrinho chamado Persépolis, livrinho não, livro, legal, que conta a história de uma moça, beleza, que sai do Irã no período da Revolução Islâmica, lá no século XX, nos anos 60, 70, se eu não me engano, beleza? E ela conta todo esse processo, tudo tipo história em quadrinho. Quem tiver contato com esse material é bem legal, bem interessante, pode ler, fiquem à vontade. Persépolis chama o livro. Eu não lembro agora de cabeça o nome da autora, mas posso depois enviar para vocês se alguém tiver curiosidade ou interesse em buscar. Tá? Ela é uma representação de um princípio importante do zoroastrismo. Explique qual é esse princípio e como ele aparece representado na imagem. Vamos lá ver a imagem. Está aqui, ó. A imagem está aqui. Beleza? São essas duas imagens. Tá? Então vamos fazer a primeira parte, que como é que elas, não é? Explique esse princípio. Qual o princípio que a gente